Queridos irmãos, hoje de fato é um dia muito especial para todos os cristãos, para todos os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus em todos os lugares do mundo. Eu acredito que lá nas tribos, na floresta amazônica, nos lugares mais ermos, outros lugares da terra, lugares gelados onde há povo de Deus, onde a igreja de Cristo está, hoje as pessoas estão, como nós, se lembrando desse momento. Esse é um feriado que nós deveríamos guardá-lo e sempre devemos treinar o nosso coração para pensar nele com muita gratidão ao nosso Deus amado. Eu ontem passei o dia inteiro mergulhado, um pouco recluso em casa, principalmente na parte da tarde e até tarde da noite, pensando nesse assunto. Jesus resolvendo definitivamente um problema desse sem solução. Nenhum homem poderia solucioná-lo. A questão da nossa relação com Deus. O descaminho que a nossa vida tomou desde o Éden. Mas a palavra, o verbo, o Deus Filho, tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós para resolver esse problema. E viveu entre nós sempre generoso, autêntico, do início até o fim. Ele fez-se homem e veio habitar entre nós e viveu uma vida de perfeita virtude e total autonegação. Isaías o descreve no capítulo 53, dizendo, numa das suas frases, um dos seus versículos, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Durante toda a sua vida, Jesus foi desprezado e descartado entre a maioria das pessoas, entre os homens. Seus inimigos foram muitos, seus amigos poucos, e esses poucos, no fim, se mostraram infiéis. Ele foi entregue nas mãos do que o odiavam. Prenderam Jesus quando ele estava orando. Vestiram-no de púrpura, com ironia, para o tornarem ridículo, e arrancaram-lhe as roupas, depois deixando-o nu para envergonhá-lo. Fizeram um trono, improvisaram um trono, onde ele foi colocado, para escarnecerem dele. E depois o amarraram a um pilar, para o surrarem cruel e impiedosamente. Foi declarado inocente, e contudo, foi entregue ao furor dos seus adversários, pelo juiz que deveria tê-lo protegido de seus perseguidores. E ele foi arrastado pelas ruas de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Agora essas mesmas ruas novamente se tingiram de vermelho com o sangue do Senhor dos profetas. E o Senhor foi conduzido à cruz, machucado e muito ferido, foi cravado cruelmente
naquela cruz. E Deus o desamparou. Deus meu, por que me desamparaste? O seu clamor continha a angústia concentrada do mundo inteiro, de todos os corações, perdidos, vivendo nas trevas. Nesse mundo, a atmosfera dos humanos que vivem em trevas, por causa da ignorância a respeito do amor e do plano bendito de Deus, o nosso Salvador. Deus meu, por que me desamparaste? E enquanto ele estava cravado ali naquela cruz, um combate mortal, terrível, com o pecado e Satanás era travado. Seu corpo estava cansado, seus membros desconjuntados, deslocados, e o seu coração quebrantado. O céu o abandonou. O sol escondeu-se, velado pelas trevas. A terra o desamparou. Todos os seus discípulos, deixando-o, fugiram. Olhou em todas as partes e não havia ninguém por ele. Ninguém que o ajudasse. Ninguém. Lançou o seu olhar ao redor e não havia ninguém que pudesse compartilhar sua pena. Naquela hora, ele estava completamente só. Ele estava sozinho. Pisou sozinho o lagar. E nenhum dos seus amigos estava com ele naquela hora. Mas ele seguiu adiante, determinado, com firmeza, a sorver até a última gota desse cálice que não podia passar dele, não devia passar dele. Ele devia cumprir a vontade do Pai. E amando os seus, amou-os até o fim. João 19, 28, 30, diz: depois, vendo Jesus que já estava consumado, tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele gritou alto: está consumado. Inclinou a cabeça e morreu. Mas o que ele quis dizer com essa expressão, está consumado? Não significava não aguento mais. Não eram as suas forças que tinham se acabado. Quando ele disse, está consumado, Jesus quis dizer que todas as figuras, promessas e profecias das Escrituras Sagradas estavam agora plenamente cumpridas nele. Aconteceu o que devia acontecer, como deveria acontecer. Ele quis dizer que não somente se cumpriram todas as figuras e as profecias e as promessas, mas ele quis dizer que também todos os sacrifícios típicos da antiga lei foram abolidos e significativamente explicados. Jesus quis dizer que nesse momento
sua obediência perfeita havia sido consumada. Ele guardou toda a lei de Deus por seu povo, obedeceu cada um dos seus verdadeiros, santos e justos mandamentos e preservou intactos cada um dos seus estatutos. Está consumado. O Salvador quis dizer que a satisfação que ele deu à justiça de Deus havia sido completada cabalmente. Agora, a dívida havia sido saldada até a última exigência. A dívida que era minha, a dívida que era sua, a dívida de todos nós, ele saldou até a última exigência. A expiação e a propiciação foram feitas de uma vez por todas e para sempre, por meio dessa única oferta feita no seu corpo. Está consumado. Quando Jesus disse isso, ele havia destruído totalmente o poder de Satanás, do pecado e da morte. Acabou. Está consumado. Ele ratificou o pacto. O Deus Santíssimo foi honrado e a divina justiça foi plenamente manifesta, e o juramento, e o pacto, e o sangue fixaram com firmeza o lugar da habitação dos redimidos. Está consumado, bendito seja o seu nome. As palavras está consumado consolidaram o céu, estremeceram o inferno, consolaram a terra, agradaram ao Pai, glorificaram ao Filho, trouxeram o Espírito e confirmaram o pacto eterno para todos os redimidos do Senhor. Aleluia, para sempre, aleluia, aleluia. Ontem eu fiquei o dia inteiro pensando e lendo sobre isso, e me maravilhando com o plano de Deus. Com o coração humilde, apreciando a bondade eterna do Senhor para com os homens, para com os filhos dos homens. Lembrando de versículos como o Salmo nos ensina a pensar: que é o homem para que dele te lembres, para que te importes com ele? Meu Deus, e dentre eles o Senhor se importou comigo. Como é que eu posso saber essas coisas agora, meu Deus? Que coisa maravilhosa. Pensando no nosso encontro, meu coração se alegrava, antevendo com muita gratidão: Senhor, nós vamos poder estar juntos para te adorar e pensar sobre isso. Quanto sofrimento passou o Senhor por mim, e a solução que Ele trouxe foi perfeita, definitiva, ótima. Ninguém podia imaginar uma coisa dessa. Se eu tivesse ido para a cruz, e depois da cruz a morte, eu estaria morto, e era morte o meu destino. Eu não conseguia pagar a minha pena. A minha pena paga significava apenas morreu porque é um criminoso, porque pecou. Mas ele, sem o ser, recebeu os nossos pecados, foi para aquela cruz, sofreu até a morte, morreu a minha morte, a nossa morte, foi para onde deveriam ir aqueles que pecaram, foi para a sepultura, foi para a morte, deu-se por vencido pela morte, e se levantou, subjugou a morte, levantou-se diante do inimigo, ressuscitado, nos apresenta hoje diante de Deus. A dívida foi paga, Ele consumou a nossa dívida, e nos trouxe com Ele, e nos apresenta agora diante do Pai. Ontem, de tarde, eu estava pensando, eu queria pensar na letra de um hino que descrevesse isso, para a gente concluir
a nossa meditação e comermos o pão e bebermos o cálice hoje de uma maneira bem diferente. E o meu celular fez aquele plimzinho de mensagem que entrou. Eu estava orando e pedindo, como é que eu quero fazer uma conclusão para a gente depois comer o pão e beber o cálice amanhã na presença do Senhor, mais uma vez antes que Ele volte, antes que nós o bebamos novo com Ele. Quando veio o sinal, e tinha uma mensagem para mim, e um texto sugerido. No final vou dizer de quem é a mensagem. Quando eu começar a ler a mensagem, essa pessoa vai perceber que é dela a mensagem, e que ela havia sido levantada por Deus para escrever a conclusão da nossa meditação nesta manhã. A mensagem sugeria o seguinte texto para meditação: um fariseu convidou Jesus para um jantar. Ao chegar à casa do fariseu, Jesus tomou um lugar à mesa. E aconteceu que uma mulher, sem valor para os homens, porque era uma mulher que tinha a vida julgada por todos, a versão NVI, diz que ela era uma prostituta na cidade. Tendo ouvido que Jesus era convidado do fariseu, apareceu no jantar com um frasco de perfume muito caro e derramou nos pés de Jesus. Não sei como é que essa prostituta conseguiu entrar na casa de um fariseu, ela deve ter furado por ali a vigilância, mas o fato é que o texto diz que ela chegou onde Jesus estava, chorando muito, derramava lágrimas sobre os pés de Jesus, soltando os cabelos, enxugou os pés do Senhor, beijou-os e os ungiu com perfume. Quando o fariseu, dono da casa, viu a cena, disse consigo mesmo: se esse homem fosse o profeta que pensei, saberia que tipo de mulher ela é. Foi uma decepção para ele. Ele convidou Jesus, devia estar de certa forma influenciado pela fama de Jesus, mas quando viu aquilo, esvaziou-se. Gente, se ele soubesse quem era essa mulher, ele não estava aceitando isso. Devia ser um quadro muito constrangedor para aquele homem. Jesus então disse: Simão, tenho algo para dizer a você. É mesmo? Diga-me. 2 homens deviam a um banqueiro. Um devia 500 moedas de prata, o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Simão respondeu: acho que aquele que recebeu o perdão maior. Tem razão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher, mas ainda falando a Simão, perguntou: vê essa mulher? Eu vim à sua casa, Simão, e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora que eu cheguei aqui, ela não se cansa de beijar os meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite na minha cabeça, mas ela perfumou os meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados, por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão, mostra pequena gratidão. Em seguida Jesus disse à mulher: eu perdoo os seus pecados. Na mesma hora, os outros convidados começaram a criticá-lo pelas costas. Quem é ele que pensa que pode perdoar pecados? Ele os ignorou e disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. E a minha amiga me escreveu esse texto, que eu o faço meu. Queria que você fizesse seu também esse texto agora, para nós orarmos, contemplar o Senhor ressuscitado. Hoje nós o contemplamos ressuscitado. Minha amiga escreveu: e eu, Senhor, que te direi?
Qual deve ser o tamanho do meu amor? Jesus, eu sei que Ele é maior que os amores terrenos, os valores menores que já encobriram o que desejo, do fundo da minha alma, te oferecer. O que eu desejo do fundo da minha alma te oferecer. Marcas do passado ou planos para o futuro desapareceram, se necessário, para que o meu amor por ti seja demonstrado. Eu busco a ti, Jesus, e a ti somente. Quero estar aos teus pés, ouvir tua doce voz, confiar sempre que aquilo que dizes é mais forte que a morte, que o significado da minha vida só tem razão porque compraste o meu perdão através da dor, do escárnio, das bofetadas que por mim sofreste. Até cuspido foi o teu rosto manso. Não sabiam o que faziam, foi a tua explicação. Mas, querido Jesus, eu sabia. Quando eu te magoava, eu sabia. Quando eu desprezava o teu amor, eu sabia. Até que um dia o Senhor me iluminou com o teu perdão e me chamou de filho, me chamou de filha. Esse foi o dia mais feliz da minha vida. Nesse dia eu te vi crucificado por mim. Eu te vi através da paz que reconciliava meu coração com o Pai naquele momento. O mistério guardado desde antes da fundação do mundo. Aqui está a minha gratidão. Eu conheci o amor, o verdadeiro amor, o amor que torna todos os outros insignificantes, que diminui todo e qualquer bem deste mundo. Que é a ansiedade humana diante da possibilidade de uma traição, se o meu Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças, e o partiu e o distribuiu, ofereceu o seu próprio corpo. Jesus, tu sabes o quanto eu fui perdoado, o quanto eu fui perdoada. Então, só tu sabes o tamanho do meu amor. Ninguém sabe o tamanho do seu amor. Ninguém sabe o tamanho do meu amor. Aquele fariseu não sabia o tamanho do amor daquela mulher. E Jesus deu significado, valor ao amor expresso na gratidão daquela mulher. Talvez você nunca tenha se perguntado: qual é de fato o tamanho do meu amor pelo meu Salvador, por aquele que me deu a minha vida com um carimbo bonito, vermelho em cima, escrito sem culpa, tudo pago, tudo consumado, está perdoado. Vamos voltar para casa, para a presença do Pai. Qual é o tamanho do seu amor? Apresente-o agora diante do Senhor, a sua gratidão. Curva a sua cabeça para nós orarmos. Pastor Theo vai orar conosco. Nosso coração se sente nessa hora cheio de gratidão. Pela recordação do teu grande amor, insondável amor, inexplicável amor. O Senhor que, por sua grande graça, nos recebeu, nos acolheu, nos lavou dos nossos pecados, verteu sangue de precioso valor na cruz do Calvário, para nos permitir acesso direto à presença do Pai. Pecados lavados, obra consumada, escravidão desfeita,
liberdade conquistada, morte vencida, expectativa da ressurreição. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Agora, por teu Espírito Santo mesmo, sonda os nossos corações e nos habilita a uma participação nesses elementos memoriais que abençoe, que edifique, que santifique, que fortaleça a alma, o coração, a vida, que transmita a saúde, grande graça para o teu povo nessa manhã tão especial, em nome de Jesus. Amém.